Fala, galerinha do oitavo ano A e oitavo ano B do Colégio Estadual André Gaudi, Corumbá de Goiás. Então, nesse vídeo a gente vai corrigir aquelas atividades de equações do primeiro grau que eu enviei na semana passada. Lembrando que é uma revisão lá do sétimo ano, que vocês aprenderam isso ano passado, mas como nós estávamos em pandemia, então nós vamos revisar isso para a gente chegar no nosso conteúdo, que é de sistemas de equações, quando a gente vai resolver duas equações ao mesmo tempo, praticamente, e cada equação com duas letras. Então, na primeira atividade, pedia circule ou copie no caderno apenas as sentenças que correspondem a equações. Então, o circule é para quem conseguiu imprimir as atividades. Não era para imprimir, mas quem prefere imprimir, né, você poderia apenas circular. Quem não imprimiu, então, copie apenas aqui a equação. O que a gente precisa para ter uma equação, para ser classificada como equação? A gente precisa que apareça letras, números e o sinal de igual. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, ó, a letra A não é uma equação. Por quê? Porque não tem o sinal de igual. Já a letra B, olha só, tem o sinal de igual e tem letras. Então, você deveria marcar, né, circular aqui a letra B, ó, ou então copiar ela no seu caderno. A letra B representa uma equação. A letra C não tem sinal de igual, então se não tem sinal de igual, não é equação, nem adianta. A mesma coisa a letra D. A letra E, ó, é uma equação, mesmo que apareça ali um termo ao quadrado, ela é uma equação do segundo grau. Mas é uma equação sim, então você deveria circular ela também. A letra F não tem sinal de igual, a letra G também não, e a letra H tem um sinal de igual, então a letra H também é uma equação. Então, o número 1 era para fazer apenas isso, corrigido aí já para nós. Número 2, descubra os números escondidos pelas mãos. Então, a gente tem 4 situações em que a mão esconde um número, né? E na letra A mão está escondendo um número que, quando ele é somado a 4, o resultado é 12. Como que a gente faz para descobrir esse número? Claro que isso dá para fazer de forma mental, não dá? Qual o número que somado com 4 dá 12? Mas a gente também poderia fazer assim, ó. Para eu descobrir esse número, é só fazer a conta inversa. Então, se do lado esquerdo eu estou somando 4, do lado direito era só fazer menos 4, que é o encontro, não é? 12 menos 4 é quanto? É 8. Então, o número escondido pela mão ali da letra A é o número 8. Porque aí 8 mais 4 vai dar 12. Então, o macetezinho, né, a regrinha, o dispositivo prático que facilita encontrar esse número é fazer a operação inversa. Na letra B, eu tenho um número escondido pela mão que está multiplicado por 7 e resulta em 63. Bom, seguindo a lógica da operação inversa, se do lado esquerdo, né, está sendo multiplicado por 7, do lado direito, então, eu vou dividir por 7, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 63 dividido por 7 dá quanto? Dá 9. Então, o número escondido pela mão ali é o número 9. Na letra C, qual é o número que menos 5 dá 19? Então, seguindo a mesma lógica, se ali do lado esquerdo está menos 5, do lado direito eu vou fazer mais 5, a operação inversa. 19 mais 5, 24. Letra D, o número está sendo dividido por 6 e o resultado está dando 2. Bom, a mesma lógica da operação inversa. Se do lado esquerdo está sendo dividido, então, do lado direito, qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Do lado direito, então, eu vou fazer 2 vezes 6. E aí, 2 vezes 6 é 12. Então, o número que está escondido ali é o número 12. Número 2 corrigido aí para nós também. Seguindo a nossa lista, na número 3, a gente vai praticar aí um monte de equações, lembra? Equações aqui que eu coloquei do nível 1, do nível 2 e do nível 3 também, para que a gente pratique bastante aí. E essas eu vou corrigir no quadro branco aqui para facilitar a visualização e o entendimento de vocês.
E se vocês perceberam, né, as equações da letra A até a letra D são equações que eu chamei lá no primeiro vídeo que eu enviei, nesse que está aqui no link, se você quiser assistir de novo. São equações do nível 1. Por que do nível 1? Porque todas essas equações aqui, ó, desde a letra A até a letra D, a gente consegue respondê-las, resolvê-las, encontrar a solução delas, por meio de um passo apenas. Por exemplo, aqui eu tenho 2x igual a 16. É igual a questão 2, né? É como se uma mão estivesse aqui tampando um número e multiplicado por 2 dá 16. Ora, se ele está sendo multiplicado por 2 do lado esquerdo, então do lado direito o que eu tenho que fazer? A operação inversa. Então eu vou dividir por 2. Daí eu deixo só o x, porque esse 2 eu vou escrever do lado direito, mas eu vou escrever ele sendo dividido, né? Ele dividindo o número lá. Então vai ficar 16 dividido por 2 e o resultado é 8. Então eu descobri que o número é 8. Na letra B, de uma forma bem semelhante, ó, eu tenho 3x igual a 21. Então o 3, lembra, ele está multiplicando o x. Na verdade, todas as vezes que a gente tem um número e uma letra colados um no outro, é porque eles estão sendo multiplicados. E aí eu deixo o x sozinho, e o 3 que está multiplicando, eu escrevo ele do outro lado, realizando a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, 21 dividido por 3, 7. E pronto, encontramos a solução dessa equação. Nessa equação, o valor de x é 7. Nessa equação, o valor de x é 8. Ah, professor, então o valor de x pode ser vários? Sim, se eles tiverem equações diferentes, né? Em cada equação que ele tiver, ele pode assumir um valor diferente também. Y mais 5 igual a 9. Olha só, vou ter que tirar o número 5, né? E se ele está aqui somando, eu vou escrever do lado de lá, subtraindo. Então, eu vou escrever 9 menos 5. Y é igual a 4. Lembra que na aula passada nós fazíamos o seguinte. Nós tirávamos, né, menos 5 do lado esquerdo e menos 5 do lado direito. Eu estou fazendo isso aqui também. Só que eu já sei, eu já aprendi, e você também já deve ter percebido, que todas as vezes que a gente faz isso, o y não vai ficar sozinho, ou aqui no caso o x não vai ficar sozinho, quando a gente divide por 3, né? Não vai dar 1x. Então eu posso simplesmente já escrever a letra sozinha, quando eu já percebi que ela vai ficar sozinha mesmo. Como é o caso aqui do y menos 6. Claro, eu poderia somar o mais 6, e é isso que a gente está fazendo mesmo, né? Eu somo mais 6 de cada lado, porque aí menos 6 mais 6 vai dar 0, e o y vai ficar sozinho. Então, o que eu estou fazendo é escrevendo isso aqui já, ó. Eu já sei que aquele número que eu estou tirando daqui, ele realmente vai desaparecer. E ele vai aparecer do outro lado, realizando a operação inversa, né? Se ele estava diminuindo, aqui ele vai ficar somando. E aí vai ficar 11 mais 6. O y nessa equação é igual a 17. Então, da letra A até a letra D corrigida aí para vocês. Façam a correção no seu caderno. E da letra E até a letra H, que não coube aqui no quadro, eu classifiquei as equações como equações de nível 2, lá naquele vídeo anterior. Por quê? Porque nessas a gente vai precisar de 2 passos, pelo menos, para poder encontrar a solução, para poder encontrar o valor da letra. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter que tirar esse menos 1. Lembra que do lado esquerdo eu posso ter apenas letras e do lado direito apenas números? Então, eu tenho que tirar o menos 1. O que eu preciso fazer, então? Somo um do lado de cá e do lado de lá também, não é? Eu faço mais um de cada lado, porque o mesmo que eu faço de um lado da equação, eu preciso fazer do outro lado também, para que ela permaneça em equilíbrio.
Então, o que vai acontecer? Vai ficar o 3x sozinho, que é igual a 14 mais 1. Né? Eu escrevo dessa maneira. Poderia escrever 15 aqui já também. Então, agora, na linha de baixo, eu vou repetir só para fazer essa conta. Ó. 14 mais 1, 15. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Tirar o número 3, né? Como ele está multiplicando, eu vou dividir ele, né? Eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, eu vou tirar ele do lado do x, olha só, e vai ficar 15 dividido por 3, x é igual a 5. Eu estou abreviando, mas eu vou fazer aqui algumas equações do jeito que eu fiz na equação do vídeo passado, para você ver que a sequência é a mesma. Então, aqui, eu tenho 10 menos 4y igual a menos 6. O que eu preciso fazer? Tirar o número 10 de cá e escrever do lado de lá. Ou seja, se eu tenho aqui o 10, ele está positivo, porque esse sinal de menos, ele é do 4. Se o 10 está positivo, lembra que eu faço, então, menos 10 do lado esquerdo e menos 10 do lado direito? Então, aqui, 10 menos 10 vai dar 0, vai sobrar só quem? O menos 4y, que é igual. Menos 6 menos 10, sinais iguais, a gente soma, então vai dar 16 e conserva o sinal. Agora, o que eu preciso fazer? Tirar o número menos 4, porque ele não pode ficar, deve ficar apenas a letra y. Agora, eu tenho que entender que o 4y aqui, a operação que está sendo realizada entre eles é a de multiplicação. Esse sinal de menos é apenas para dizer que o 4 ele é negativo. Mas o sinal de menos aqui não está dizendo que está fazendo 4 menos o valor do y. Ou y menos o valor do 4. Para ele dizer isso, teria que estar escrito assim, ó, 4 menos y, tá certo? Ou seja, o sinal entre o número e a letra seria um sinal de menos. Mas não é o caso aqui. Qual é o sinal entre o número e a letra? Professor, não aparece. Então, quando não aparece, é porque é um sinal de vezes. E aí eu sei que se aqui está vezes, o que eu tenho que fazer? Dividir por menos 4 do lado de cá e dividir por menos 4 do lado de lá. Lembra de fazer a mesma coisa dos dois lados da equação para ela permanecer em equilíbrio. Porque quando você faz menos 4 dividido por menos 4, esse sinal aqui me confunde. Então, divide primeiro só o número. Quanto que é 4 dividido por 4? É 1. Então, vai ficar só o y mesmo. Porque aí na divisão, agora, você lembra dos sinais. Divisão de dois números com o mesmo sinal, o resultado sempre vai ser positivo. Então, é 1 positivo. Sobra só o y. Porque eu não preciso escrever um y, tá lembrado? Toda vez que der o resultado 1y, 1x, eu posso escrever apenas a letra. Na verdade, é o mais correto de se escrever. Então, y é igual, e aqui da mesma forma, 16 dividido por 4, 4. E os sinais? Dois números de mesmo sinal, na divisão, o resultado é sempre positivo. Então, olha só, resolvemos essa equação também. Veja de novo que nós usamos dois passos, né? O primeiro, né, quando nós fizemos menos 10, e o segundo, quando nós dividimos por menos 4. Na letra G também a gente vai precisar de dois passos. Só que a letra G é uma equação um pouco diferente. Percebe que nela tem letra do lado direito da equação e não pode ter letra, só número. Então, aqui na letra G, eu vou ter que tirar os números que estão do lado esquerdo, porque não pode ter número, e também as letras que estão do lado direito, porque do lado direito, no segundo membro, não pode ter letra também. Então, aqui eu tenho 3 que é positivo, porque esse sinal aqui é do Z. Se o 3 é positivo, aqui eu faço menos 3.
E aí eu tenho que fazer também menos 3, né, do lado direito. Aqui eu tenho 5z, que é positivo. Então, para eu tirar, eu faço menos 5z do lado direito e do lado esquerdo também. Bom, aí agora eu faço, né? Quanto que é 3 menos 3? Não dá zero? Então, sobrou zero. Quanto é menos z menos 5z? Não sei, professor. Lembra que o menos z é como se fosse menos 1z, né? Mas a gente escreve apenas menos z. E aí, sinais iguais eu somo e conservo o sinal. Então, 1 mais 5, 6, negativo, 6z negativo, que é igual. Agora, eu vou resolver para o segundo lado. 5z menos 5z vai dar zero. Menos 15 menos 3, menos 18. Então, agora, eu vou para o segundo passo. Vou tirar o menos 6 que está do lado do z. Ele está multiplicando, então aqui eu vou dividir por menos 6. E aqui também eu vou dividir por menos 6. Aqui vai sobrar só o z. E aqui 18 dividido por 6 é 3. Sinais iguais, o resultado é positivo. Pronto, descobrimos o valor da letra z. Eu fiz ali dessa forma, mas na prática, a gente poderia escrever, ao invés de escrever aqui embaixo a soma, escrever do jeito que eu vinha escrevendo na letra E e na letra F. Na letra E e nas anteriores que eu fiz, na verdade. Bom, agora a gente vai corrigir a letra H, que também é uma equação do nível 2. Na letra H também, a gente vai ter letra do lado direito e letra do lado esquerdo, número do lado esquerdo, né? E não pode. Então, eu vou escrever aqui, se tem menos 22, do lado de cá eu vou somar mais 22, e do lado direito também. Sei que eu tenho 19x e está positivo, então eu vou fazer menos 19x desse lado, menos 19x desse lado. Eu já coloco de propósito, né, a letra debaixo da letra e o número debaixo do número, para a gente poder fazer as operações. Então, 23x menos 19x vai ficar 4x. Menos 22 mais 22 dá zero. Então, já posso escrever o sinal de igual. 19x menos 19x dá zero. E aqui 6 mais 22, 28. Agora, para eu tirar o 4, que está multiplicando, eu vou dividir por 4 o lado esquerdo e vou dividir por 4 o lado direito. 4 dividido por 4 é 1, então fica x igual 28 dividido por 4, 7. X é igual a 7. E a equação da letra H também já está resolvida. E na número 3, as últimas 4 equações, eu coloquei as equações do nível 3, que são aquelas equações que não estão prontas para aqueles passos que nós acabamos de fazer nessas anteriores. Nós precisamos antes simplificar a equação, resolver uma expressão ali ainda antes de efetuar aqueles passos. Então, as equações do nível 3 também são 4 equações. É aí a J, a K e a L que nós ainda vamos fazer. Coloquei 4 equações, então, de cada nível para que você pudesse praticar aí na sua casa e recordar e aprender mais uma vez, reforçar para a gente chegar no nosso próximo conteúdo já preparados. Então, o que acontece? Eu tenho uma expressão entre parênteses que está sendo multiplicada por um valor. Aqui está sendo multiplicado por 10. Aqui essa expressão está sendo multiplicada por 5. Aqui essa expressão também está sendo multiplicada por 5. E aqui por 2. Como que eu sei que está sendo multiplicado? Porque entre o número 2 e o parênteses não tem sinal. E sempre que isso acontece é porque é o sinal de vezes. Por que esse sinal de vezes não aparece?
porque houve um acordo entre os matemáticos de não representar esse sinal sempre que ele for uma multiplicação. Então, quando não tem sinal, agora a gente já sabe que é uma multiplicação. A mesma coisa aqui e aqui. Como que eu resolvo isso? O parêntese serve para indicar que todos os números que estão aqui dentro dele estão sendo multiplicados por 10. É por isso que existe esse parênteses. Imagina que não tivesse esse parênteses. Então, o número 1 não estava sendo multiplicado por 10. Era apenas o x. Quando a gente coloca o parênteses, é simplesmente para indicar todos os que estão dentro do parênteses estão sofrendo essa operação, estão sendo multiplicados pelo número que está do lado de fora. É por isso que a gente faz o chamado chuveirinho aqui, ó. 10 vezes x, 10x, 10 vezes 1, 10. E a gente anota aqui o resultado. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes menos 2, sinais iguais na multiplicação fica positivo. 5 vezes 2, 10. Igual a 70. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso somar o que temos de letras e o que temos de números antes de efetuar aqueles dois passos. Então, por exemplo, aqui, ó, 10x menos 5x, eu posso escrever o resultado já, não é 5x? 10 mais 10 é 20, então eu já posso escrever aqui, ó, mais 20, que é igual a 70. Olha, depois que a gente simplifica, essa equação volta a ser uma equação do nível 2. É como se a gente tivesse derrubado um nível, né? Ela desceu do nível 3 para o nível 2. O que eu preciso fazer agora? Tirar o 20 do lado esquerdo e do lado direito também. Então fica 5x, 20 menos 20, some, porque dá 0, e 70 menos 20, 50. Agora, o 5x está multiplicando, eu divido por 5 aqui e também do lado direito. Então, 5x dividido por 5, x. 50 dividido por 5, 10. X é igual a 10. E a gente resolveu uma equação do nível 3. Mas quem aprendeu já os níveis 1 e 2, os níveis 1 e 2, percebeu que essa nem é tão complicada assim. Olha aqui. Tem que simplificar isso. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2, 10. Menos 13, que é igual a 2 vezes 3x, 6x. Porque a gente multiplica os números. 2 vezes 1, 2. Sinais diferentes, o resultado é negativo, por isso que fica menos 2. Do lado esquerdo, eu posso resolver essa soma. Do lado direito, eu não posso resolver nada, porque aqui é letra e aqui é número. Então, do lado esquerdo, eu repito os 5x e faço. Quanto é 10 menos 13? Sinais diferentes, a gente faz o maior menos o menor. 13 menos 10, 3. E conserva o sinal do maior, que é igual a 6x menos 2. Bom, agora a gente voltou para uma equação de nível 2. Daquelas que eu tenho que tirar, ó, a letra do segundo membro e eu tenho que tirar o número aqui também do primeiro membro. Se estiver menos 3, eu faço mais 3. E aí eu faço do lado esquerdo, mas do lado direito também. Se aqui está mais 6x, eu faço menos 6x do lado direito, mas do lado esquerdo também. Então, agora eu faço 5x menos 6x. A gente faz a operação só com os números, né? Então, fica 6 menos 5 é 1, fica menos x. Menos 3 mais 3 é 0, coloco o sinal de igual. 6x menos 6x é 0. Menos 2 mais 3
é 1. Porque eu faço o maior menos o menor e conservo o sinal do maior. Aqui, a letra X ficou negativa, mas isso não pode acontecer. O que eu faço, então, para não deixar a letra X com esse sinal de menos? Eu posso trocar o sinal de toda a equação. Para isso, a gente costuma dizer que é só multiplicar a equação inteira por menos 1. A equação inteira, porque lembra, a mesma coisa que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro da equação também. Então, a letra nunca pode ficar negativa, porque a gente quer encontrar o valor da letra absoluto, né? O valor x, o valor de x, e não o valor de menos x. Para isso, então, eu multiplico por menos 1, porque quando eu faço isso, eu troco o sinal da equação inteira. O x, então, fica positivo, e o 1, que era positivo, ele fica negativo. Então, o valor do x nessa equação é menos 1. E para finalizar a correção dessa número 3, letra K e letra L. A letra L tem uma surpresinha ali no final. Mas a letra K é normal, olha. 7 vezes, lembra, né, que é uma multiplicação? 7 vezes 2, 14. 7 vezes x, 7x. Escreve o sinal de igual. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 12, 60. E o sinal? Positivo vezes negativo, negativo. Mais 35, está sobrando. Lembra que como o 35 não está dentro do parênteses, então ele não está sendo multiplicado por 5. Somente os que ficam dentro do parênteses é que recebem a multiplicação. Agora, do lado esquerdo, eu não tenho nenhuma soma possível, porque aqui é 14, é um número puro, né? E aqui é 7x, eu não posso somar. Eu repito, pelo simples fato de que do lado direito eu tenho uma soma possível. Olha, eu tenho dois números aqui. Então, eu escrevo 5x, que não vai fazer nada, e o 60 negativo mais o 35, como são sinais diferentes, a gente diminui, faz o maior menos o menor, 60 menos 35, 25, e conserva o sinal do maior. Então, 25 fica negativo. E, agora sim, eu tenho letra no segundo membro e eu tenho um número no primeiro membro. Eu tenho que tirar essa letra e aquele número. Como? Faço aqui menos 14 e aqui eu faço menos 5x. Mas lembra que eu não posso fazer só isso. Se eu fiz menos 14 no primeiro membro, eu tenho que fazer menos 14 no segundo membro. Se eu fiz menos 5x, eu tenho que fazer dos dois lados. E aí, 14 menos 14, 0. 7x menos 5x, 2x, que é igual 5x menos 5x, 0. Menos 25 menos 14, sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma. 25 mais 14, 39. Tirando 2, eu vou dividir por 2 e vou dividir por 2 do lado de cá também. 2x dividido por 2 é x. 39 dividido por 2 é que o resultado não dá exato, dá um número decimal, não é verdade? Quando se trata de equação, a gente não costuma realizar essa divisão. Então, a gente costuma dar o resultado dessa maneira, ó. Menos 39 sobre 2. Menos 39 dividido por 2. Como não é uma divisão exata, a gente costuma deixar a resposta em forma de fração. A menos que numa questão de múltipla escolha, a gente tenha as opções ali em forma de números decimais. Então, você teria que dividir isso para descobrir o valor decimal. Na letra L, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3.
menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 1, mais 2. A surpresinha desse lado aqui na letra L é o fato de que aqui a gente tem apenas o sinal de menos que multiplica o que está dentro do parênteses. O que esse sinal de menos faz? Ele troca o sinal de todos que estão dentro do parênteses. Então, se o x está positivo, fica negativo vezes positivo, negativo. Então, x desce negativo. O 5 está positivo, então é a mesma coisa. Positivo vezes negativo, negativo, o 5 sai negativo. Perceba que tanto x como y, eles saíram com seus sinais invertidos. Isso porque o sinal de menos estava multiplicando ali todos eles. Então, aqui no primeiro membro, eu posso somar essas letras, resolver essa letra com essa, ó. Então, 3x menos 2x, fica o x sozinho. 3 mais 2, 5. Então, olha só, já simplifiquei do lado de lá. E agora, eu tenho que tirar esse 5, fazendo menos 5. E aí eu faço menos 5 do outro lado também. Tirar esse x, se está menos x, então eu escrevo mais x e mais x do lado de cá também. Então fica x mais x, 2x. 5 menos 5, 0. Menos x mais x, 0. Menos 5 menos 5, menos 10. Lembra que sinais iguais a gente soma e conserva o sinal. Aqui, divide por 2, divido por 2, vai ficar x, que é igual a menos 5. Essa é a solução da equação da letra L, e nós resolvemos outra equação de nível 3. E na número 4, nós temos uma situação semelhante àquela daquele site que eu mostrei para vocês, né? Nós temos aí uma equação, na verdade, camuflada nessa balança. A número 4 pede: a balança a seguir está com os pratos em equilíbrio. Qual é a massa da melancia? E aí a massa aqui é o que a gente chama erroneamente de peso. Quando a gente fala qual é o peso da melancia, na verdade o correto é dizer qual é a massa da melancia, como vocês já devem estar estudando aí em ciências. Bom, como é uma balança, lembra que se eu tirar algum valor de um lado, eu tenho que tirar do outro também? Então, por exemplo, do lado esquerdo, eu sei que a melancia mais 3 quilos é igual a quantos quilos? 10 quilos, porque a balança está em equilíbrio. Então, imagina, se eu tiro 3 quilos, esses 3 quilos aqui do lado esquerdo, para a balança não se desequilibrar, o que eu tenho que fazer? Tirar 3 quilos do lado direito também. Então, eu tiro 3 quilos de cá, 3 quilos de cá, 10 menos 3 vai ficar quanto? 7. Então, a melancia teria, portanto, 7 quilos de massa. Isso a gente poderia montar uma equação também, dizendo assim, eu não sei qual é a massa da melancia. Então, a massa da melancia é desconhecida. Aí, para montar uma equação, olha como que a gente poderia fazer. Eu poderia chamar a massa da melancia de M, porque eu não conheço ainda a massa da melancia. E agora, como a massa da melancia é M, então eu chamo que M mais 3 igual a 10, assim como está na balança. Não tem a melancia mais 3 quilos do lado esquerdo e 10 quilos do lado direito, então eu monto uma equação com aquela balança e resolvo ela. Eu tenho que tirar o 3, então eu faço menos 3 de cá, menos 3 de cá. Sobra só o M, que é igual a 10 menos 3, 7. Então, ó, a massa da melancia é igual a 7 quilogramas. Essa é a massa da melancia. A número 5 diz assim: a balança a seguir está com os pratos em equilíbrio. O equilíbrio permanece mesmo depois de trocarmos os pratos, como ilustrado na figura?
Como assim trocarmos os pratos? Olha só. Antes, do lado esquerdo tinha 5 quilos e do lado direito tinha um abacaxi mais 4 quilos. E a balança estava em equilíbrio. Se fosse trocado, ou seja, se esses 5 quilos fosse tirado e passado para o lado direito, e o abacaxi e os 4 quilos fosse passado para o lado esquerdo, é isso que está perguntando. O equilíbrio permanece mesmo depois de trocar? O que vocês acham? Claro que permanece. Se está em equilíbrio na primeira situação, na segunda situação, o equilíbrio vai permanecer da mesma forma. Por quê? Porque os 5 quilos são iguais ao abacaxi mais o 4 quilos. Se eu só trocar de lado, isso não muda o equilíbrio. A balança permanece sim em equilíbrio. Então a resposta é sim. E aqui embaixo pede, e qual é a massa do abacaxi acima? Então você pode montar uma equação para antes da troca ou você monta uma equação para depois da troca. Não precisa montar duas equações, porque a gente já acabou de responder que o equilíbrio é o mesmo. Então eu vou montar uma equação para essa situação de depois da troca. Lá no quadro branco nós temos então a equação. Eu chamei a massa do abacaxi da letra A, porque eu não sei qual é a massa ainda. Mas eu sei que o abacaxi mais 4 quilos é igual a 5 quilos. Então, mais uma vez, eu resolvo essa equação aqui fazendo menos 4. E aí eu fico A, que é igual a 5 menos 4, é 1. 1 o quê? 1 quilograma. O abacaxi, então, pesa 1 quilograma. Essa é a massa do abacaxi. A número 6. A balança a seguir está em equilíbrio e as 3 latas de massas iguais. Qual é a massa de cada lata? Olha, a gente tem 3 latas do lado esquerdo equilibrando com 15 quilos do lado direito. Então, posso também escrever uma equação para tentar resolver essa situação, problema. Como eu não sei a massa de cada lata, eu vou ter que chamar aí, escolher uma letra para representar essa massa. Eu escolhi a letra L de lata. E então a massa de cada uma das latas é L, porque eu ainda não conheço essa massa. Mas eu sei que 3 latas têm a massa de 15 quilos. Então, como que eu faço para resolver essa equação? Eu divido por 3 de cada lado, para tirar esse número 3. E aí 3 dividido por 3 dá 1, fica só o L. 15 dividido por 3 é 5. Então, eu descubro que a massa de cada lata é de 5 quilos. E por último, número 7. Qual das equações a seguir tem como solução x igual a 5? Qual das equações a seguir tem como solução x igual a 5? Repara que agora já está nos dando a solução de uma equação. Então, basta eu testar o x igual a 5 nas equações e verificar qual que eu vou encontrar uma igualdade que é verdadeira. Eu não preciso resolver cada equação. Agora, se você resolveu, com certeza você também descobriu qual delas dá como resposta x igual a 5. Eu vou propor aqui uma alternativa para essa questão. Ao invés de resolver cada uma, eu vou testar essa resposta em cada equação e verificar em qual que dá certo. Como assim testar? Se eu quero descobrir qual é a equação que tem como solução x igual a 5, então agora eu vou substituir esse valor aqui, x igual a 5, no lugar da letra. Ou seja, qual é o valor de x agora? É 5. Então, nessa equação, eu vou trocar um x pelo seu valor, pelo 5. E eu vou ver se a igualdade que eu encontro é uma igualdade verdadeira. Então, ó, só troquei o x pelo 5, porque eu vou verificar se x é igual a 5. 5 mais 3 é igual a 8?
Essa é uma igualdade verdadeira. Então, quer dizer que x igual a 5 é uma solução da letra A. Porque a igualdade aqui deu certo, foi verdade. Agora, repara na letra B. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trocar a letra x pelo 5 para verificar se o 5 é a solução, é a resposta dessa equação. Então, eu vou fazer 3 menos 5, porque eu estou colocando agora o 5 no lugar do x. 3 menos 5 é igual a 2? Você pode responder que sim, né? Mas não é. Isso não é verdade. Por que não? Porque os sinais são diferentes. Então, eu tenho que fazer o maior menos o menor. 5 menos 3 é quanto? É 2. E conservo o sinal do número que é maior. Como 5 é maior e ele é negativo, então isso aqui dá menos 2. E aí, menos 2 é igual a 2? Não. Isso significa, então, que essa é uma igualdade falsa, que a gente pode escrever, ó, é uma igualdade falsa, e, portanto, 5 não é a solução dessa equação da letra B. E na letra C? Vou trocar o x aqui por 5. E esse 2? Ele continua. Lembra que o 2 multiplica o x? Então, aqui o 2 vai multiplicar o 5, porque o x vale 5. Mais 5 é igual a 20. Vamos resolver? 2 vezes 5, 10. 10 mais 5 é igual a 20? De forma alguma. Essa igualdade é uma igualdade falsa. Por que não é verdade? Porque 5 não é a solução dessa equação. Então, quando a gente tenta colocar um número no lugar da letra, mas esse número não é o valor daquela letra, a igualdade que a gente encontra sempre vai ser uma igualdade falsa. Sabe o que isso significa? Que você pode conferir se você acertou a solução de uma equação. Vamos supor que você resolve uma equação e lá no final você encontra x igual a 5. E aí você está em dúvida, quer saber se deu certo, se a resposta é correta ou não. Como que você verifica? Fazendo exatamente isso que eu estou fazendo agora. Aquela resposta que você encontrou, se você descobriu que o valor da letra é 5, você volta lá na equação e substitui aquela letra pelo número 5. E resolve todas as contas, até chegar numa igualdade, aí você verifica se a igualdade é verdadeira. Se a igualdade é verdadeira, isso significa que a sua resposta está correta. Mas, se é uma igualdade falsa, ou seja, não é uma igualdade, então a sua resposta estava errada e aí você vai ter que fazer de novo. Olha na letra D. Imagina que você tinha resolvido essa equação e encontrou que x é igual a 5. Nossa, eu quero ver se está certo. Então, você volta na equação e no lugar do x, você coloca o 5. Então, vai ficar 5 dividido por 5 mais 1, que é igual a 2. 5 dividido por 5 é 1. 1 mais 1 é igual a 2. Verdade. Então quer dizer que realmente a resposta dessa equação é x igual a 5. E aí você verificaria se você acertou ou se você errou a resolução da equação. Bom, por hoje era só essa correção mesmo. Nessa semana vocês vão simplesmente fazer a correção dessas atividades aí dessa lista através desse vídeo que eu gravei para vocês.